Bem, agora eu vou ter a oportunidade de falar tranquilamente para vocês. Primeiro, agradecer o convite da casa, de estar aqui num período tão especial, nessa ocasião, aniversário, 18 anos no centro. É uma história maravilhosa e eu estou vendo aqui, eu vejo uma família, era o que a gente estava conversando. Eu não vejo frequentadores do centro espírita. E não tem estrela. Pronto, tem a estrela do coração de Jesus, né? Mas o que eu mais ouvi quando eu cheguei aqui é que é uma casa simples, viu? É uma casa simples, a gente não tem sofisticação. Ficaram preocupados porque eu não trouxe notebook e aí quando eu falei, mas eu não trago porque geralmente no centro tem. Aí, mas a gente não tem condições de ter. Não, mas quem tem traz. Não se preocupe, mas quem tem traz. Não, a gente não resolveu? Entendeu? Onde tem a boa vontade, não falta nada. Onde tem amor, tem uma família unida. E isso é o que é mais importante. Então eu queria agradecer a vocês, principalmente por estar aqui desenvolvendo esse tema, que eu já falei o quanto que é importante para cada um de nós. Voltando aqui na segunda parte, nós vamos falar um pouco da indulgência. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado e não julgueis para não seres julgados. Sempre nos pautando no Evangelho segundo o Espiritismo, porque depois vocês podem até dar uma lida nesse capítulo 10 e se entrosar, tomar mais intimidade com o tema do perdão. O sacrifício mais agradável a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, lembra que fala sobre o quê? As bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Gandhi já falava que podiam se perder todos os livros da humanidade. Se só ficasse o Sermão do Monte, o Sermão de Jesus, que Jesus proferiu no monte, seria o suficiente para ser um código moral para todos nós. Não precisava mais nada. A importância do Sermão do Monte. Jesus diz, antes de orar ao Senhor, ide reconciliar-vos com o vosso irmão. Por quê? Ó, que hipocrisia! Eu estar brigada com alguém, eu estar aborrecido com alguém, guardando mágoa, rancor no meu coração e sentar para fazer as orações para Deus, orar, né? Quando a gente vai estudar o que é a oração, orar, a gente louva a Deus, ou seja, se alegra em Deus, a gente agradece a Deus por todas as bênçãos que nos chegam a cada dia. Basta acordar, já tem motivo para agradecer. Pela noite que teve de descanso, por estar acordando enquanto tantos outros nem acordam, partem para a pátria espiritual. Por acordar num lugar que temos conforto, enquanto tantos estão dormindo nas calçadas, passaram a noite aí ao relento e nós temos uma cama. Nós acordamos e vamos fazer as nossas necessidades orgânicas. Nós temos o privilégio de ter um banheiro em casa. E os da rua? Onde é que eles escovam o dente? Onde é que eles fazem as necessidades deles? Onde é que eles tomam um banho? Não. Às vezes fazem isso uma vez por semana. Eu conheço gente que faz uma vez por semana. De tomar um banho uma vez por semana. Porque não tem lugar. E olhe lá. E olhe lá. E não tem lugar. E eu não tenho que achar isso assim, coisa do outro mundo, não. É meu irmão que não tem condições. E se alguém não tem condição e eu tenho que agradecer a Deus porque eu estou tendo. Então, não faltam motivos para nós agradecermos, para ser gratos a Deus. Então, orar é se alegrar em Deus, agradecer a Deus, por fim, pedir a Deus. E saber pedir. O que é que estamos pedindo a Deus? Às vezes, me desculpe a expressão, a gente tem a cara de pau pedir a Deus tantas coisas, mas com o coração cheio de sentimentos ruins. Por isso que Jesus fala. Que hipocrisia é essa? Você não está tendo a capacidade de perdoar o seu irmão?
Pega esse coração seu aí, todo contaminado, e vai orar a Deus como se fosse um anjo? Não. Conserta tudo antes, para o mundo que eu quero descer. Não é assim? Reconcilia-te com ele. Fala com o teu irmão, com o teu adversário. Aceita as imperfeições do teu irmão, porque você ainda não é perfeito. Isso, inclusive, no livro Boa Nova, Jesus fala para Pedro. Pedro, se você ainda não alcançou o reino dos céus, quem é você para julgar o outro? Você é tão imperfeito quanto ele. Então, antes de orar ao Senhor, ide reconciliar-vos com vosso irmão. Antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém, para estarmos de coração pleno, coração puro. Porque se nós guardamos a mágoa e não perdoamos, não nos reconciliamos no sentido de perdoar, há um lugar no seu coração que está sendo ocupado pela mágoa. E você tem que estar com o coração pleno para Deus. Aí a gente acha pouco e faz aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, que está dentro de nós. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje o pão espiritual. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, aquele que nos tem ofendido. É verdade? É verdade. Eu paro aí a oração. Aí de novo, para que eu quero descer, não é assim? O que é que você está pedindo a Deus? Deus se limite a me perdoar do jeito que eu não estou conseguindo perdoar os outros. Então, não é algo assim incoerente? E se eu estou fazendo essa oração, eu não tenho que... Não é a oração que tem que ser modificada. É quem está proferindo a oração. Eu realmente tenho que falar com Deus. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu estou perdoando aqueles que têm me ofendido, porque eu estou tentando, estou dando o melhor de mim. Agora é hipocrisia não me esforçar e falar isso no Pai Nosso automaticamente. É da boca para fora. Então parem, pensem e reflitam. Pedir a Deus, me ajude a perdoar, já que eu não sei o caminho ou como. Principalmente ter a humildade. Mas lembra o exemplo que eu dei? Que eu não terminei a história. 2 anos atrás. Uma mágoa terrível. Eu adoeci. Adoeci psiquicamente e preocupada até, porque eu tinha palestras. Tive que desmarcar algumas palestras em função do que eu estava passando. Aí, para terminar a conversa, o que é que acontece quando a gente guarda mágoa, quando a gente não está sabendo processar o que aconteceu? Adoece, não é isso? Eu tinha uma doença crônica, tenho ainda, crônica, tanto que é crônica, que estava sob controle. Em 4 meses eu piorei, marcou-se uma cirurgia para daqui a 2 meses, que foi antecipada, em 1 semana eu estava sendo operada. Tudo isso por quê? Modificação bioquímica no corpo. A pessoa desenvolve um câncer e não sabe por que está tendo câncer. Vai analisar o que é que você está guardando em suas células. O que é que você tem vibrado para as suas células. E eu tinha plena consciência quando eu fiz essa cirurgia, que era para ser de 40 minutos e foi de 5 horas. Foram 2 anestesias, porque ia ser local, acabou sendo anestesia geral, que tomar 2 anestesias em uma cirurgia é perigosíssimo. Então olha o risco que eu corri. Por quê? Porque eu não sabia perdoar. E talvez ainda não saiba, mas graças a Deus naquela etapa eu consegui trabalhar. Porque
e trabalhar pela experiência é horrível. Porque a gente aprende na marra. Se você não aprende, olha, estudando o Evangelho, compreendendo os ensinamentos, trazendo para o seu coração, vai aprender pela dor. Aí você aprende. E se não aprender, vai ter que passar por outra experiência mais dolorosa para chegar um momento que você vai ter que aprender. Porque faz parte da metodologia de ensino de Deus. Se você não facilita o aprendizado, você vai acabar sofrendo com isso para entender. Né? Com certeza. Então o sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. Todo e qualquer ressentimento. Ainda, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Por que isso? Como que você vê um cisquinho no olho do outro, uma trave imensa no seu? O que Jesus está querendo dizer aí? Tirai primeiro a trave do vosso olho e depois vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Primeiro, modifique a sua forma de ver o mundo. Olha, essa trave é praticamente um espelho. Olha para dentro de si. Olha para as suas mazelas. Porque o que nos diferencia, gente, são duas coisas. As nossas imperfeições, às vezes nem diferencia tanto, e as nossas virtudes. O grau de perfeição que estamos e o grau de virtudes que já alcançamos é o que nos diferencia uns dos outros. Nossas experiências, nosso aprendizado. O orgulho encontra-se na base de quase todas as ações humanas. O nosso planeta, a humanidade ainda sofre muito por causa do orgulho. O orgulho, ele desperta em nós o egoísmo, ele desperta em nós a arrogância, o preconceito. Porque o que é preconceito? É achar que eu sou melhor que o outro em algum aspecto. O preconceito, o orgulho, ele desperta tanta coisa ruim em nós. Então o mal da humanidade está baseado ainda na mazela do orgulho. Induz a pessoa a não reconhecer os seus defeitos morais e físicos. A pessoa não olha para si, porque para olhar para si tem que ter humildade. Ela não consegue ver então o que deve ser melhorado. Leva-nos a nos considerar superiores aos outros. Somos superiores aos outros? Claro que não. Estamos somente em graus diferentes de evolução. Não existe ninguém melhor. Impossibilita-nos de reconhecer as qualidades alheias. A trave impossibilita que eu reconheça as virtudes. Virtudes que eu desconheço, que eu não cultivo em mim. É um dos maiores obstáculos ao progresso e à felicidade. Quando nós retiramos a trave do olho, nós temos que olhar para dentro. Engraçado, né? Se eu tenho um obstáculo aqui, parece que esse obstáculo é em relação a lá fora. E na verdade esse obstáculo é interior, é para dentro. Então há necessidade, nós só conseguimos avançar na nossa evolução quando nós olhamos para dentro. Porque olhar para fora é fácil, os nossos sentidos ajudam. Aí os nossos sentidos fazem com que nós tenhamos o julgamento. Você olha para cá, é amarelo, esse amarelo é meio esverdeado, poderia ser assim, mais abóbora e tudo. Eu começo, pelos meus sentidos físicos, a criar critérios de julgamento que eu não deveria ter.
Eu deveria ter somente discernimento. Julgar é você caminhar para uma sentença. Então, quando eu retiro o olho da trave, quem faz essa pergunta é Kardec, no Livro dos Espíritos, aos Espíritos, na questão 919. Ele vira assim: qual o meio mais prático e eficaz de evoluirmos, resistindo inclusive ao mal? Qual o meio mais prático e eficaz de atingir a felicidade e resistir ao mal? Aí os espíritos respondem: ah, fácil, um sábio da antiguidade já lhes falava. Conhece-te a ti mesmo. O que é que Kardec está querendo perguntar aí para os espíritos? Qual o meio prático e eficaz? O que é prático? Rápido. Eficaz, que funciona. Então ele está querendo, na verdade, ó, qual o pulo do gato para a gente evoluir? Qual o meio mais rápido e eficaz para a gente ser feliz e resistir ao mal, para que esse mal não me atinja, não seja um obstáculo à minha evolução? Aí os espíritos falam: um sábio já dizia, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec: sim, mas isso é uma máxima da antiguidade. A humanidade já sabe disso há muito tempo. O bolo de aniversário está aí, né? O bolo está aí, mas qual a receita do bolo? Como que eu conheço a mim mesmo? E quem vem dar essa resposta a Kardec é Santo Agostinho, conhecido como Santo Agostinho de Hipona. Alguém conhece a história de Santo Agostinho, filho de Santa Mônica? Santo Agostinho, ele foi um rapaz rebelde, um menino danado. Teve um filho na mocidade, aí se emancipou até, amaziou com a menina porque não chegou a casar. E Santa Mônica ali sempre orando pelo filho, ó, 24 anos, sempre orando por ele. Aí ele passa pela conversão aos 24 anos. Quando ele conhece o bispo Ambrósio, falando eloquentemente sobre o Evangelho, se toca com aquilo, se transforma e quer entrar para a igreja. Aí vira para a mãe: mãe, tá vendo aí? Suas orações, Deus ouviu suas orações, ó. Me converti. Aí ela: ó, meu filho, também 24 anos orando por você todos os dias. Deus tinha que me ouvir, eu sou insistente. Santo Agostinho depois vira um ícone da igreja na Idade Média, sempre velando pelos mais necessitados, sempre com um verbo muito eloquente. Deixa-nos um legado com vários livros, inclusive falando, retratando até as máximas de Santo Agostinho, que fala sobre a transformação dele, esse período de transformação. E ele diz assim: olha, para conhecer a si mesmo, fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Ao fim da jornada, o que é uma jornada? Um dia de trabalho. Isso. Ao fim da minha jornada, é o fim do dia, né? O dia está acabando. Eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Então, ao final do dia, eu repassava o meu dia e fazia essa análise. Será que eu cometi alguma falta contra alguém? Fiquei em falta em relação a alguém? Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada, ou seja, lembrasse de tudo que fez no dia, e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Pedi e obtereis. Buscai
e achareis. Batei e será-vos aberto. Não é isso? Então olha a sabedoria de Santo Agostinho. Chega ao fim do dia, repasse o seu dia. A gente chega em casa, está cansado, a gente toma um banho, a gente quer comer, a gente senta em frente à TV, daqui a pouco vai ver rede social, daqui a pouco, meu Deus, tem que dormir, tchau e bênção. Não é assim? No automático. Pare. Em 5 minutos. 5 minutos do seu dia. O dia tem 24 horas, você pode utilizar 23 horas e 55 minutos para qualquer coisa que você quiser. Pegue esse 5 e faça essa mentalização. Deixa eu ver como é que foi meu dia, me aborreci com quem, não, aquilo ali eu fiz de bom. E vá fazendo um balanço. Não deixa para fazer o final do ano que está chegando aí não, aí a gente para, né, dia 31, deixa eu ver o que é que eu fiz esse ano para ver o meu projeto do ano que vem. Pergunta, aí tenta lembrar, vai lembrar o que fez em fevereiro, em junho, em maio, em outubro? Não vai! Então, a sabedoria de Santo Agostinho é a gente repassar e fazer essa dinâmica todos os dias. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que haveis feito e com qual objetivo haveis agido em tal circunstância. Se haveis feito alguma coisa que censurais em outrem, se haveis feito uma ação que não ousarias confessar, por vergonha até, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, reentrando no mundo dos espíritos. O que é que ele está querendo dizer? Se eu tiver que desencarnar agora, Deus me chama lá, ó, já fui. Onde nada é oculto, você pode esconder agora uns dos sonhos. Mas, mundo dos espíritos, os espíritos mais elevados ou os mais preparados conseguem adentrar no seu pensamento, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, se Deus chamasse, nesse momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus. Quando eu faço contra Deus, é quando eu faço contra meu irmão, contra mim mesmo, porque eu sou criatura de Deus, contra tudo que Ele criou. Se eu ofendo o mundo em que eu vivo, ou as pessoas que vivem nesse mundo, ou até a mim mesmo, eu estou ofendendo a Deus. Contra vosso próximo, enfim, contra vós mesmos. Então, ele fala: examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência. Estou tranquilo, eu vou dormir. Ou a indicação de um mal que é preciso curar, para que eu quero descer. A gente tem que se esforçar um pouco. Não é na dificuldade achar que vão consertar o mundo para a gente. Nós somos o mundo. E ele segue. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e a desculpa? A trave. Eu vejo o erro do outro, os defeitos do outro, mas não quero olhar e ver meus defeitos. O avarento, que se crê simplesmente econômico, mãozinho de vaca, acha que ele está economizando e ele é previdente. Não, ele é egoísta. Então para. O orgulhoso crê que ele tem a dignidade. Não. Ele se acha superior. É verdade, mas tendes um meio de controle que não podes vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Porque em outra a gente julga, a gente não. Por isso que nós ofendemos sem saber. Por isso que somos ofendidos e o ofensor não sabe que nos ofendeu. Porque a gente não sabe se colocar ainda no lugar do outro. Então, se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em você.
porque você não é melhor que o outro. Deus não tem duas medidas para a sua justiça. Gente, tem coisas mais verdadeiras do que essa? Santo Agostinho dá, assim, uma aula. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um simples amigo. Então, aquela pessoa que às vezes a gente não suporta, a gente tem que parar e pensar, por que ela me incomoda tanto? Porque as pessoas são nossos espelhos. Às vezes, algo que nos incomoda no outro é algo que a gente não conseguiu superar em nós. A gente se incomoda porque a gente quer trabalhar aquilo e não sabe como. E aí o outro se torna um alvo. Depois vocês dão uma olhada, porque a questão é enorme. E vocês meditem na questão 919A de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o conhecimento de nós mesmos, de Santo Agostinho, lá na terceira parte. E depois os Espíritos vão trazer as suas instruções sobre ainda bem-aventurados misericordiosos, quando fala da indulgência. A recomendação geral, o que é indulgência? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. Não é como você, humano, simplesinho, está entendendo não que é a caridade. Jesus entendia a caridade como? Diga-se aí a caridade, o amor pleno. Porque nós, na doutrina espírita, conseguimos entender o que é a caridade como sendo o amor em ação. Antes de ser espírita, a gente que acha que caridade é só doação material. É ajudar o próximo materialmente. Depois que a gente se torna espírita, a gente concebe que a caridade, além de ser a caridade moral, a caridade material é principalmente a caridade moral. Eu ser tolerante com o outro é ser caridoso. Eu ser afetuoso com o outro, estou sendo caridoso. Eu ter respeito para com o outro, estou sendo caridoso. Então, a caridade envolve esses valores, essas virtudes. Quando Kardec pergunta isso aos espíritos, os espíritos falam: Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, ser bom com qualquer um, com todos, sem fazer diferenças. Indulgência com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente, então? Tolerar as imperfeições alheias. Porque eu não sou perfeita. Como que eu não posso ter paciência com o outro se o outro está tendo paciência de alguma forma? Porque eu não sou perfeita. Eu posso não conhecer os meus defeitos, as minhas imperfeições, porque eu não trabalhei ainda meu autoconhecimento. Mas eu sei que não sou perfeita. E o outro, para conviver comigo, então, ele está tolerando algo em mim. Por que eu não tolero também? Então, indulgência com as imperfeições alheias é a tolerância, a aceitação que não somos perfeitos, a tolerância dos defeitos alheios. E por fim, o perdão das ofensas, que nós já vimos que o perdão nos liberta. O perdão é o entendimento que o ofensor ainda não está no estágio evolutivo de entendimento para comigo, para ser bom comigo. A forma que ele age é sendo do jeito que ele é, me ofendendo. É entender. Aceitar é outra coisa, né? Porque se alguém me ofende, eu olho dessa forma, mas eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa. Então, vamos abrir esse parênteses, porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Se eu recebi a ofensa, perdoo, aprendi a lição,
eu posso me desvincular daquela pessoa completamente. Porque só foi instrumento de aprendizado. Para não ter aquela ideia de que eu vou ser permissiva a vida inteira. Não. Não, porque também aí entra o amar a si mesmo. Olha? Então, ser indulgente para com os outros, severos consigo mesmo, no sentido de cobrar mais de si. Cadê minha vontade espiritual? Cadê minha persistência em ser melhor? Olha... Mas se essa pessoa vive constantemente com a gente no nosso relacionamento e não tem como... a gente tem que abrigar aquela pessoa. O que é que você Sim. faz? Vamos responder isso na hora das perguntas no finalzinho, que vai fazer parte, tá? Nós não somos obrigados a viver com ninguém. Nós precisamos estar uns com os outros por um esquema de necessidade evolutiva. Se no caso eu percebo que o outro precisa de mim, também eu não posso ser egoísta, simplesmente pensar em mim e me afastar. Também tem a parte de doação, de paciência. Então envolve outros aspectos. Eu falo eu não tenho um vínculo afetivo com você. Vamos dizer, alguém no trabalho me ofende. Eu não posso nem mudar de setor. Mas eu não preciso estar todo dia descendo com aquela pessoa para almoçar, saindo do trabalho junto. Não, eu posso ter um outro comportamento com ela, porque eu já sei, eu perdoei, estou convivendo no mesmo local, vendo a pessoa todos os dias, vou ser educada, vou respeitar, mas eu tenho a chance de manter um distanciamento. Os vínculos familiares já são diferentes. Os vínculos familiares nos trazem, muitas vezes, resgates e missões. Então, quando a gente traz esse exemplo para a família, tem outras implicações. Principalmente, trabalhar o amor, a amorosidade. E amar é doar-se intensamente, constantemente. Então, tem alguns aspectos aí a gente tratar e a gente vai tratar um pouquinho no final. Então, só para dar um exemplo prático, essa parte de sermos severos. A gente faz o julgamento sobre tudo e sobre todos de uma forma muito fácil. Aconteceu comigo há uns 2 meses atrás, acho que Jorge acompanhou esse caso, verdade. Eu cheguei na casa dos meus pais, meu endereço de correspondência é lá na casa deles, eu moro em outro lugar. Quando eu cheguei lá, meu pai, tá vendo aí? Você fica correndo pela cidade, tem 3 multas aí pra você. Eu poderia receber multa há uns 10 anos atrás, mas hoje eu sou um ser humano que anda devagar, quase parando. Eu sou zen, né? O importante é chegar, não importa a hora, em qualquer lugar. Aí eu falei, como isso? Gente, olha, eu ia pagar as multas. Por quê? Quando eu olhei o local, paralela. Quem é aqui que não passa pela paralela? Paralela é um lugar para praticamente todo lugar lá, para vilas, para aeroporto, né, para o centro administrativo, para tudo. Aí, para qualquer centro espírita pro lado de lá. Aí eu pensei, meu Deus do céu, vai ver que eu estava atrasada para alguma palestra, alguma coisa, né? Mas coincidentemente eram 2 multas no mesmo dia. Nossa, ainda consegui fazer isso no mesmo dia. Aí fui ver o dia, 7 de setembro. Aí eu cheguei, não, 7 de setembro foi o primeiro dia nesse ano que eu pude ficar em casa, no final de semana inteiro. Foi o primeiro, e isso me marcou, que eu virei assim, foi uma sexta-feira, eu acordei e, poxa, hoje eu não tenho nada para fazer, hoje eu vou ficar em casa, só vou sair para ver meus pais. Eu vou ficar lindo, vou curtir o dia da minha casa, porque a vida é tão corrida que eu não tinha esse prazer. E isso me marcou. Aí 7 de setembro eu estava em casa o dia todo, como é que eu recebi essas 2 multas? Aí cheguei à conclusão que meu carro tinha sido clonado. Só que o carro era igual. Mesmo modelo, mesma cor, tudo, só mudava, só a placa, inclusive era a mesma. Só no fundinho, depois que eu cheguei à conclusão que no dia não estava fora, é que tinha 2 marquinhas prateadas no fundo dele e o meu só tinha uma. Aí eu digo, olha, esse carro aqui não é o meu mesmo não.
Porque a gente não acredita. A gente não acredita. Aí eu virei assim, agora eu tô vendo a diferença, né? Não. Aí fui falar para meu pai não acreditou, não. Essa desculpa sua. Eu, não, meu pai, tô falando pro senhor que não é meu carro, não. Ele, mas aí a foto. Você vê como o carro era igual. E eu passei 1 hora com a lupa vendo as diferenças. Aí vou eu no Detran. Gente, quem costuma ir no Detran aqui? Tem alguém que trabalha no Detran? Então posso falar. Olha, quer experimentar o que é ir para um umbral? Passa um dia no Detran. É uma pequena amostra. Porque assim, melhorou bastante, mas parece que você está voltando à idade da pedra. Porque um sistema não interliga com o outro, você tem que tirar xerox de tudo, uma burocracia danada. E eu pensando, meu Deus, como é que vai ser isso agora? Aí tinha que fazer BO, fui na polícia, levei um dia todo em oração. Todo lugar que eu ia, eu orava. E engraçado que eu fui percebendo ao longo do dia que todos os lugares que eu ia no Detran, eu era bem recebida, as pessoas me orientavam. Cheguei na polícia, a princípio até o rapaz que me atendeu, depois ele veio e ficou assim, sabe, bem prestativo. E eu vejo assim, pô, tá tudo dando certo, senhor, obrigado. Aí comecei a agradecer e as coisas foram fluindo. Depois que eu dei entrada no processo de clonagem, aí me alertaram, olha, agora vai levar pelo menos aí de 8 meses a 1 ano pra gente resolver. Até lá você vai receber multas desse clone, né, desse carro aí, que está acobertado, porque ele está disfarçado de você, então ele vai fazer o que ele quiser. Aí, ai meu Deus do céu, tomara que ele não atropele ninguém, porque a gente pensa logo no pior, né? Aí eu pensando nas coisas ruins que o rapaz poderia fazer, ou a moça, eu espero que seja um rapaz, né? Aí, resultado, eu dei entrada no processo, fui alertada sobre isso e pensei, ó, tive que ir na Transalvador, dar entrada em 3 recursos das 3 multas. Olha só a dor de cabeça causada por outro. E eu virei assim, poxa, eu fiz alguma coisa esse ano passado, essa mulher, não sei, é esse espírito, vou colocar ele nas minhas orações. Aí comecei a colocar no Evangelho do Lar. Sempre que eu terminava o Evangelho, eu mentalizava e pedia que essa pessoa não fizesse mais nenhuma infração. Essa pessoa, eu sei que entendia que ela estava errada, mas eu também já estava tomando minhas providências, né, que eu já estava calma. E comecei a orar por esse espírito. Aí o Detran me liga. Ontem eu fui lá de novo. Já fui rezando de novo. As coisas lá fluindo, acontecendo. Até uma perícia que leva horas. Eu peguei um livro para ler, sentei no banco do carro e fiquei lendo. Eu não sei nem quanto tempo levou, porque eu estava ocupada lendo. Então, é a forma como você vê o mundo. Conclusão. Na hora que eu saí do Detran ontem, olha só a meditação da criatura. Meu Deus, eu nunca me dei conta que tem espíritos bons em todos os lugares, inclusive aqui no umbral do Detran. Aí me lembrei de André Luiz, sendo resgatado no umbral. Quem foi resgatar André Luiz? Espíritos bons. Então não importa a dificuldade, o local, as pessoas. Se vir assim, é um lugar perigoso, peça a espiritualidade, os espíritos bons que estão em todas as partes. Eles vão se aproximar de você e vão sempre aumentar a sua vibração para que tudo corra tranquilamente. A gente tem que ter essa sintonia com o bem. Então, a lição de Jesus, ainda no Sermão do Monte, já terminando o capítulo dele, 7. Não julgueis a fim de não serdes julgados. É tão difícil, né? Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Por isso, perdoai as minhas ofensas, Senhor, assim como perdoo aquele que me tem ofendido? Não. Não estou fazendo isso. Então comece a fazer, porque é assim que eu quero ser tratado. Se eu fizer uma besteira, eu quero que alguém me perdoe. Se eu gostaria que fizessem isso comigo, por que eu não vou fazer com o outro? Trouxeram-lhe então uma mulher que fora surpreendida em adultério. Disseram a Jesus: a lei de Moisés ordena que apedrejem as adúlteras.
Qual é a sua opinião, Jesus? Aí esperando que Jesus... E agora, Jesus vai mandar apedrejar ou não? Jesus inteligentemente dá essa resposta. Aquele entre vós que estivesse sem pecado, atire a primeira pedra. O que é o pecado? Transgressão da lei. Aquele de vós que acha que não transgrediu até o momento nenhum preceito da lei mosaica, atira a primeira pedra. Aí a gente vira assim, poxa, mas é fácil, só são 10 mandamentos? Não, são 613. 10 são os que nós conhecemos quando Moisés recebeu as tábuas. Aí eles se deram conta. De 613 mandamentos, algum eu estou infringindo. E começaram a sair uns aos outros. Aqui, aos poucos, foram saindo um após o outro, começando pelos mais velhos. Aqueles que tiveram mais tempo para entrar em erro. Ficou Jesus a sós com a mulher no meio da praça. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Então, não, Senhor, claro que não, né? E ele diz, também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Vai e agora se modifique. Modifique sua atitude. A nossa querida cantora, né, violonista que estava aqui na frente, quando foi tocar a música de Madalena, que remete ao pensamento, a Madalena, que ela disse que tem lembranças, eu fiquei pensando, Maria Madalena ficou em equívoco até estar com Jesus. Tem um diálogo que é representado pelo Espírito Humberto de Campos, também no livro Boa Nova, belíssimo. Depois é reforçado até pelo Espírito Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, que fala dessa transformação de Maria Madalena. Na verdade, ela só queria uma oportunidade. Jesus acredita nela, porque Jesus já sabe o que nós seremos lá na frente. É por isso que ela fala, ninguém nunca me tratou como o Senhor está me tratando. Ninguém nunca me olhou como está me olhando agora. E muda de atitude. Todos aqueles que foram tocados por Jesus no seu coração, não é tocado de pegar só não, além da mulher hemorroíça, tocados no fundo do seu coração, como foi, por exemplo, o próprio Paulo de Tarso, que eu falei, uma luz que lhe veio, se transformaram. Mas eles deram abertura para isso. Eles receberam Jesus para si. Então, o significado, atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. Jesus os induziu a fazer uma análise interior de si mesmos. Faz da indulgência, tolerância, um dever, porque não há ninguém que não necessite de indulgência. Todos nós precisamos, principalmente no mundo de provas e expiações. Um mundo ainda, quando nós olhamos a evolução dos mundos, a Terra, que saiu de primitivo, foi para provas e expiações, está fazendo o maior esforço para entrar no de regeneração, mas ainda faltam mundos felizes, mundos celestes e outros mundos que nem sabemos mais, porque depois, né, de crísticos a gente não sabe. Então está no início ainda da sua estrada evolutiva. O apelo a indulgência é sentimento doce e fraternal que todos devem alimentar para com seus irmãos. Sustentai os fortes, animando-os à perseverança, e os fracos fortalecei, mostrando-lhes a bondade de Deus. Porque podemos nos doar, contribuir para qualquer estágio evolutivo. Basta querer. Uma vez eu falando até a respeito disso, né? Porque a vontade está no espírito. A gente tem que buscar essa vontade. A evolução moral não quer dizer que você tenha mais conhecimento. Conhecimento ajuda. Mas quantos aí que tinham tanto conhecimento e inteligência e usaram para o mal? Porque tem muita gente que é má e essa maldade incrementada com a inteligência é um perigo. A bomba atômica, Hitler, né, que é um exemplo, que era inteligente e usou para o mal. Então a gente tem que aliar o nosso conhecimento e utilizar para o bem.
Sede então indulgentes, meus amigos. Indulgentes, inclusive, consigo. Mas não é omisso. Porque quando a gente faz o trabalho do autoconhecimento e reconhece os meus defeitos, o que eu tenho que melhorar, lembra, Santo Agostinho? O que há em mim que eu tenho que melhorar, eu reconheço, aceito e começo a melhorar. Eu tolero isso em mim e começo a trabalhar. O auto-perdão, muitas vezes, é necessário. Por quê? Quando nós somos principalmente ofensores, nós até ofendemos a lei divina com algum ato nosso, fica o sentimento de culpa. E assim como a mágoa, a culpa também é corrosiva do espírito. Ela acaba nos adoecendo psiquicamente, organicamente, do mesmo jeito. Então, se eu cultivo a culpa, fico com essa culpa, não trabalho ela, eu não me auto-perdoo. Por exemplo, de novo, todo mundo vai virar Paulo de Tarso aqui hoje, né? Se Paulo fosse ficar se culpando pelas mortes dos cristãos que ele mandou matar, ele se perdoa e age no bem. Não é não? Imagina, não tinha aguentado. E muitas pessoas chegam a isso que ocorre. A pessoa não suporta a culpa, adoece principalmente psiquicamente, e isso leva ao suicídio. O suicídio voluntário ou o suicídio involuntário. O suicídio próprio da pessoa ou um suicídio que eu falo influenciado por obsessores. Tem um caso de Belarmino, se eu não me engano, contado por Humberto de Campos, na época que ele era conhecido como Irmão X. Vou botar aqui, Laninha. É o nome de minha gata. É assim, incorreta? Laninha. Que é muito interessante, como ele traz como exemplo. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, tá. Depois de uma festa beneficente em que servíamos juntos, né, isso é Humberto de Campos contando, Belarmino Bicas, prezado companheiro, a quem nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria, Humberto, de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Então, nosso companheiro era um companheiro, né, da luta espírita, do espiritismo. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 e, como sempre fora irracível por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Então, tudo que ocorria, ele ia anotando, né? Hoje eu não tive paciência com fulano, hoje eu guardei mágoa de cicrano. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico. Então ele ia desencarnar aos 80, desencarnou antes em função dessas pequenas ocorrências que não foram trabalhadas. Aí ele regressou à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Então, por que a gente conhece o suicídio indireto? Como o caso de André Luiz. Porque ele bebia, ele fumava, ele pulava a cerca no casamento, né? Porque ele tinha amantes. Ele tinha uma conduta irregular, inapropriada, né? Mas não, aqui ele está falando uma pessoa correta, uma pessoa que é trabalhador espírita, que tinha todas as informações, queria inclusive ser melhor. Aí, para não me alongar no caso dele, ele faz um balanço e diz que foi então que passei a leitura da interessante estatística que eu fiz
de irritações que não me furtam a satisfação de transcrever. Número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956, que foram os anos que ele estava encarnado. 1811, em razão de contrariedades com a família. Quantas vezes a gente se aborreceu na família, com o irmão, com o pai, com a mãe, com um parente, um primo, um tio, avô, aí vai, né? Ele computou. 906, por indispor-me dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Coisas do dia a dia. Alterações com a esposa, 614. Com divergências na conduta doméstica e social. 801 por motivos de desgostos com os filhos, genros e noras. 11 por descontentamentos com os netos. Graças a Deus é porque não teve muito tempo de ficar com os netos. 1015 por entrar em choque com chefes de serviço. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614 por mal entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. E aí vai, né? Até pequenas incompreensões com irmãos de fé no templo espírita, 217. Que também não escapa, né? Imagina se ele tivesse vivido os 80. Imagine, essa conta ia subir. No final ele soma tudo e dá 16.386 exasperações inúteis. Eu, quando li isso, porque eu li tudo direitinho, aqui eu corri um pouco para me resumir, porque tudo que a gente lê no Espiritismo é difícil encontrar uma mensagem pequena. Quando eu li, eu me identifiquei. Digo, meu Deus, se eu fosse botar na balança, eu acho que já tinha ultrapassado isso daí. Então por quê? Porque a gente vive no automático, a gente não para prestar atenção em como nós estamos agindo na nossa vida. Como que nós estamos nos portando. E aí acabamos culpando o outro por nossas mazelas. Tem um caso, num livro, As 5 Faces do Perdão, de Rossandro Kingsley, que ele fala a respeito de Marcos. Marcos culpava de um ódio terrível do patrão. Porque o patrão, na verdade, tinha sido colega dele, foi promovido, mas o Marcos se achava mais competente. Então ele tinha um ódio que parecia inveja, mas ele não queria reconhecer que era inveja. Ele achava que era muito mais competente que o patrão. E aí foi alimentando esse ódio, essa raiva, falando com o colega. Inveja. Você achava injustiçado. Aí, conversando com o colega chama a atenção dele. Vem cá, isso não é inveja não, meu irmão? Na boa. Pare e pense. Você aí tá vendo que ele é apenas seu chefe. Mas você teria um filho que ele tem, como é o filho dele, que está passando por um problema de drogas? Você teria a esposa que ele tem, com tantos complexos, que só vive aí se tratando com remédios para depressão? Olha, a vida, todo mundo tem na vida suas dificuldades. Você só está olhando para ele como um chefe e não como uma pessoa, como um ser humano. Aí ele sai do trabalho, meio que matutando isso, né? E pensando, poxa, por que eu fiquei assim? Por que eu não deslanchei profissionalmente? Eu fiquei parado 15 anos só falando mal do meu chefe. Aí ele faz um retrospecto. E lembra que assim que ele se formou, que ele pensava em fazer pós-graduação nos Estados Unidos, ele tinha uma namorada, a namorada engravidou. Aí depois ele casou com ela e teve mais uma filha, né? Ele tinha 2 meninas com a esposa. Aí chegou em casa, a esposa vem, as filhas vêm para abraçar ele. Aí ele mal fala com as filhas, a esposa percebe que ele não está bem e manda as meninas, né, irem dormir. O que foi que aconteceu? Aí ele começa a culpar ela por ele não ter deslanchado profissionalmente. Olha, hoje eu me dei conta que esse ódio que eu tenho do meu patrão e tudo é por sua causa. Como assim? É porque eu poderia ter sido uma pessoa muito melhor, né, no campo profissional. Eu ia fazer meu curso nos Estados Unidos. Você inventou de engravidar. Ela, epa, eu não inventei de engravidar. Nós fizemos um filho juntos. Cadê sua responsabilidade, sua parte? Ah, mas você poderia ter esperado. Transferiu para ela.
a culpa dele estar se achando fracassado. E ela, como uma mulher muito bem resolvida, ela fala, olha, eu venho suportando, tolerando, sendo indulgente com tudo a respeito, né, dos seus equívocos, sua raiva com seu chefe, mas você trazer isso agora para a nossa família está sendo um pouco demais. E aí faz um aconselhamento para ele, né? Faz um balanço de sua vida. Você tem 2 filhas saudáveis que te amam muito, você mal brinca com elas, mal se dedica a elas. Quantos aí estão querendo ter filhos e nem conseguem? E começa a mostrar o lado bom que ele tinha, que ele não estava valorizando. E tem mais. Eu podia estar grávida, eu podia estar tendo trigêmeos, você ia fazer seu curso, eu não ia deixar de te amar. O que foi que te prendeu? A responsabilidade, você precisava, tinha que pagar as contas. Eu tenho meus pais, poderia ter me ajudado. Não vem dizer que você não deslanchou profissionalmente por causa de mim ou da nossa família. Os seus fracassos, no caso, a culpa pertence só a você. Só cabe a você. E nós sempre pegamos o outro e colocamos a culpa de como estamos agora, das nossas insatisfações. Culpamos o outro pelos nossos traumas, cultivamos a autopiedade. Então, o equívoco, eu tive consciência, lembra quando Kardec falou? Eu me arrependo, depois que eu me arrependo, eu perdoo e depois reparo. Não é isso? Eu faço o auto-perdão. Minha infelicidade não é resultado do que as pessoas me fizeram, mas sim do que eu fiz com as pessoas, com o que as pessoas fizeram para mim. Então a minha infelicidade não é causada pelos outros. É o que vem de lá, como que eu vejo a situação, como que eu digiro a ofensa. Por isso que o espírito puro já nem se ofende mais, né? Porque ele compreende a nossa ainda imaturidade espiritual. Então a experiência está aí. O que é que eu tenho que aprender com isso? E vamos para frente. Vamos superar e ir em frente. O amor cobre a multidão de pecados, gente, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, dentro do universo infinito. É a única coisa que quebra essa interação com o outro espírito, várias reencarnações, é o perdão. Então vamos trabalhar o perdão. Quem viola as leis priva-se do direito de repressão. Porque o remédio que nós temos que procurar é um remédio que a gente não encontra nas farmácias. Um remédio que a gente encontra somente no nosso interior, na nossa farmácia espiritual, vamos dizer assim. Emmanuel tem um livro, um texto que ele fala que existe uma crise oculta na humanidade. É a crise do ódio, é a crise da intolerância. E que o remédio seria o perdão para a humanidade. Quando nós aprendemos a perdoar uns aos outros, inclusive até povos irão se perdoar. Então todos os conflitos do mundo terão outro significado quando começarmos a trabalhar o perdão. Perdão é um tratamento longo e diário que nos trará a paz e nos permitirá recuperar o nosso poder de assumir a responsabilidade de como nos sentimos. Então, a paz é uma conquista interior. A paz, como aquela musiquinha, né? A paz em mim, começa em mim, não é isso? A paz do mundo começa em mim. Se sou feliz, com certeza feliz. Se faço bem ao meu irmão. Eu não sei a letra não, mas eu acho linda essa música. Porque
O principal, a paz do mundo começa em mim. Sim. O reino de Deus não está longe não, está dentro de nós. E esse reino tem que ser cultivado com paz. O outro não pode ter o poder de me tirar a paz. Porque tudo passa nessa vida. Ah, tem outra musiquinha, né? Tudo passa, né? Todas as coisas no mundo passam, né? Todos os dias de aflição também passarão. Pois é, tudo passa. Tanto as coisas boas como coisas ruins, tudo vai passar. E como estamos aqui de passagem, eu não posso permitir que o outro tire minha paz. Então, em uma das suas epístolas, Paulo diz: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não deixai que o sol se ponha sob a vossa ira. Irmãos, vocês são humanos. Fiquem irritados, fiquem chateados, irai-vos. Mas não vão dormir com essa mágoa. Não vão deixar que essa mágoa passe de um dia para o outro. Não deixai que o sol se ponha, tchau, sol, se ponha sob a sua ira. E você guarde essa ira consigo. Não. Aí ajuda naquela reflexão de Santo Agostinho, não é isso? Da gente refletir durante o dia e na hora que eu vou dormir, não posso deixar isso me consumir. É a retrospectiva. Então somente o riso, o amor e a caridade merecem revanche. Só isso. O resto é perda de tempo. É perda de vida. Então, é isso, gente. É a gente criar intimidade mesmo com Deus. São coisas básicas que eu posso deixar aqui com o maior carinho do mundo para vocês, que eu costumo repetir e vou bater, eu acho que vou desencarnar sempre batendo isso quando eu tiver oportunidade. Lembre-se sempre que você é um ser espiritual, encarnado, e não o contrário. Então você é um espírito que está aqui de passagem. Haja como espírito. Porque a gente acha que amanhã o mundo vai se acabar. Não vai não. A gente vai permanecer, porque somos imortais. Então lembre-se sempre, sou espírito e tenho que pensar e agir como espírito. Aí diz, eu sou espírita. Espírita e tenho medo da morte. Por quê? Se a gente tem uma crença aqui, comprovada, que eu mesmo participo de mediúnica, eu falo com espíritos, sei que eles estão vivenciando, me demonstram seus sentimentos, suas angústias, suas histórias. Eu que vivencio isso, como é que eu posso achar que aconteceu uma tragédia comigo, eu morrer, não sei o que, vai ser horrível? Não, vai ser porque tinha que ir. Faz parte do ciclo. Então, aceitar a nossa vida espiritual como espíritos que somos. E segundo, criar intimidade com Deus. Criar intimidade mesmo. Falar com Ele. Agradecer, se alegrar nas coisas boas dele. Ter um olhar mais positivo da vida. Porque Deus nos cria para a felicidade. O sofrimento é coisa do homem. É quando a gente infringe a lei dele. Joia? Pelo menos essas duas coisinhas básicas. Eu espero que tenha dado a contribuição. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês nessa oportunidade. Em homenagem a São Francisco de Assis, eu vou deixar aqui, primeiro, né, se você quer ser feliz por um instante, vingue-se, Eca, né, que é aquele gostinho ruim de laureta, como, né, é gostinho ruim de laureta. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe, perdoe. Então vamos terminar com a oração de Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para